Todo mundo deveria ter um bichinho de estimação, porque é provado que os animais, eles agregam muito na qualidade de vida. Os primeiros 10 minutos de contato com o animal, independente do animal, ele libera serotonina, beta, endorfina, dentre outros neurotransmissores que dão a sensação de prazer e bem-estar. Isso tudo ameniza, isso traz mais felicidade, isso traz mais qualidade de vida. Então o que acontece? O cérebro ele vai desenvolvendo. Então você tem um tratamento alternativo, por isso que a gente chama uma terapia alternativa. Quando os médicos indicavam para mim, eu falava, não, vamos tentar para melhorar a vida dela. Porque ela tem que conviver, né, também. Aí eu falei, para melhorar a gente vai fazer um teste, vamos ver. E ela adora vir para cá. Ela é a terapia que ela mais gosta. Não teve assim a estranheza, porque eu sempre quis muito que a Denise fizesse tudo. E assim, para mim, assim, para minha família, o pai dela, os irmãos, os parentes, é muito agressivo, porque a cobra pode morder, porque o jacaré pode machucar, essas coisas. Mas para mim, eu não penso nisso, eu penso nos ganhos, porque pode acontecer coisa independente se ela é deficiente ou não, né? Aos poucos ele vai superando algumas barreiras. Mas eu sei que ao longo da vida ele vai ter que superar muito mais, né? A gente só está no começo. Ô Davi, antes de você escrever trio, deita. Deita. Deita, estica o pé. Põe o trio na barriga dele. Agora relaxa. Fecha o olho. Gosta, fecha o olho. Deita. Isso. Eu tenho 3 filhos e eu sempre quis ter uma menina. Quando eu fiquei grávida, que eu fiz a ultrassom, e os médicos foram explicando para mim que pela ultrassom ela estava muito pequeno, o peso estava baixo para a idade gestacional. Mas eu fiquei tão feliz quando ele falou que era uma menina, que para mim ele podia falar o que fosse. Foi tanto que no último dia do pré-natal, ele explicou que ela poderia nascer com paralisia, que poderia ser assim, assado, mas para mim ele falou, ela vai ser uma criança especial. E eu fiquei muito feliz porque eu achei, até o médico acha que ela vai ser uma criança especial pelo fato de ser uma menina, não pela deficiência. Ela tem paralisia e tem síndrome. E a neurologista explicou assim, que tem o estágio A, B e C, né? Então, o da Denise está entre o B e o C. Assim, ela não é, assim, não é tão leve, mas também não é tão grave. E assim, ela já saiu encaminhada para fisioterapia, porque antes dela ter alta, ela já fazia fisioterapia na UTI neonatal. Ela já estava sendo atendida lá dentro da UTI. Ela já saiu, eu já tinha uma base. Quando deu alta, eu já estava com todos os encaminhamentos. E quando ela começou a fazer a Réptil aqui, como vocês descobriram? Então, porque ela já fazia a eco e a PET, aí a Andréia me apresentou a Réptil. E assim, para Denise, na hora eu falei que queria, aí ela já começou a fazer e já foi vendo os ganhos. Ela sempre se alimentou por sonda, ou seja, ela nunca sentiu o gosto da comida. Você imagina o que é você ter 14 anos de idade e nunca sentiu o gosto de um alimento. A Andréia descobriu que se a gente coloca a cobra subindo pelo pescoço dela, dá um estímulo na boca e ela consegue ter sucção e mastigação. Isso foi no acerto e erro, porque na realidade foi em estar colocando a cobra no corpo da criança para ela estar relaxando, e aí foi quando eu olhando aquela musculatura que estava atrofiada e conversando com o biólogo e ele me explicando tudo, como esse animal se portava na natureza, o que ele fazia na hora que ele ia caçar e para ele se alimentar, que ele tinha que matar por constrição. Então eu comecei a pensar.
Falei, puxa vida, e se ela fizer esse movimento aqui nessa musculatura que está encurtada? Hoje ela com 14 anos, a gente está tirando a sonda dela com a cobra. E hoje com 14 anos ela sente o gosto da comida. Eu só consigo fazer isso, detalhe. Eu sou fonoaudióloga e a minha pós-graduação é nessa área de motricidade oral. Se a cobra não estiver comigo, eu não faço. A cobra, ela provoca uma massagem que ela, ao mesmo tempo, ela é relaxante, ela é estimulante e ela é calmante. Então ela funciona de todas essas formas. Então a musculatura que ela tiver que relaxar, ela vai relaxar. A que ela tiver que estimular, ela vai estimular. Eu passo a serpente também aqui embaixo, bem abaixo do queixo, onde a gente tem, ó, eu estou fazendo o movimento com o dedo, é onde eu disparo o reflexo de deglutição dela, né? Então assim, só que a cobra é um animal de sangue frio, que a gente tem que lembrar. Então, o nosso rosto, a nossa musculatura facial tem mais receptores para o frio do que para o quente. Então, isso ajuda a mandar uma mensagem mais rápida para o sistema nervoso central dela, o que me facilita muito na técnica de fono que eu vou estar utilizando. Ele provoca essa massagem tão profunda no músculo que ele consegue fazer aquilo que eu não consigo. Né? Nem com a minha mão, nem se eu colocar uma eletroestimulação ali, que eu já tô dando mingau para ela comer pela boca e ela já tá sugando no canudinho, suquinho. Ela já conseguiu tomar uma caixinha de 200 ml. Ela toma suco no canudo. Eu falo que isso que a Andrea faz com ela, só Deus dá. Foi um presente que a Andrea deu, assim, um presente de Deus. O limite, quem dá, eu acho que é a gente mesmo que se dá os próprios limites. Eu acho que quando você tem vontade, determinação, não há comprometimento motor, não há comprometimento neurológico, cognitivo que te impeça de alcançar o seu objetivo, mas sim a tua determinação e vontade de fazer aquilo. Cuidado, tá? Lembra que é de noite. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar na clínica de fono da faculdade. Eu fiquei lá por 2 anos. Ao sair da clínica de fono da faculdade, eu montei um consultório ali na Vila Clementino, do lado do metrô Santa Cruz, e comecei a atuar na área clínica. Eu sempre trabalhei com crianças especiais, pessoas, né, especiais, não só criança. No decorrer da vida, aí eu conheci uma pessoa e ela começou a me falar de ecoterapia. Eu falei, ecoterapia? Eu falei, o que é isso? Nessa ânsia de correr atrás e de procurar... vamos vencer mais esse obstáculo, você consegue, foi que eu complementei dentro da ecoterapia a PET, e aí na PET eu comecei a observar que algumas crianças, elas sempre chegavam e elas iam direto no jabuti. Então eu estudei sobre jabuti, sobre cágado, tigre d'água, tudo quanto é espécie ali da família dos quelônios, eu fui estudar. Falei, não é possível, mas eu não encontrava uma explicação para isso. E aí foi quando eu descobri que na Inglaterra, dentro de um hospital psiquiátrico, eles usavam cobra, lagarto e jacaré no atendimento aos doentes psiquiátricos. Aí eu falei, não. Falei, tá aí a explicação. Então a primeira coisa foi assim, mas nós temos como ter répteis aqui? Alguém conhece sobre répteis? Então o que eu falei, eu não vou fazer isso sozinha, porque para eu fazer a terapia com répteis eu vou necessitar do quê? De um biólogo que ele saiba todo o comportamento, que ele seja especialista em comportamento animal. E eu tive o convite de uma pessoa ligada à minha família, que era diretora de ensino da cidade de Itu, onde meus pais moravam, e ela me convidou para dar aula em zona rural. Então, ao longo dessa minha vida de dando aula, durante o meu período de faculdade, ainda como aluno, cada aula que eu ia no colégio, eu levava um bicho. E aí inventava uma história para esse bicho. Então se era para maternal, jardim e pré, era uma historinha. Se era primeira, quarta série, era uma coisa um pouco lúdica. Se era quinta, oitavo, já era mais aula sobre o animal. Quando eu me vi, eu já estava fazendo educação ambiental sem saber o que era educação ambiental. Eu já conhecia o trabalho do Diego de educação ambiental. Então eu falei, nossa, ele é a pessoa ideal
para estar comigo agora nesse momento. Aí quando ela me ligou e passou a ideia da proposta do projeto, eu fiquei apaixonado, ainda mais sabendo do público que a gente iria atender, que é um público super humilde, super carente de informação, de tratamento, enfim. Falei, André, tô dentro, o que você precisa de mim? Aí ela me explicou o que era a Reptoterapia e a gente começou de forma experimental juntos. Coloca as bolinhas no corpo da cobra. Isso, Davi! Muito bem! A criança, quando ela chega aqui, ela passa por uma avaliação, né? Então a gente vai fazer uma, a gente vai fazer uma avaliação dessa criança, a gente levanta todo o histórico dela e aí a gente vê a necessidade que ela tem. O que ela vai precisar, o que nós vamos precisar desenvolver nela, o que nós vamos precisar reabilitar nela, e aí a gente vai direcionar para o tratamento que melhor encaixa ali no quadro dela. Como a gente atende crianças com dificuldades motoras, síndromes genéticas, crianças com alterações emocionais, ou seja, alteração no ser humano como um todo, então cada um na sua especificidade, eu comecei a ver que o Reptio, ele estava me trazendo benefícios em outras áreas e não só no emocional. Então o que usar de cada bicho é uma caixinha de surpresa. Só a doutora Andréa, durante a terapia, que ela consegue perceber, ó, isso deu certo nesse paciente, isso não deu certo naquele paciente. Então nesse paciente a gente vai usar esse bicho, nesse a gente vai usar o outro bicho. Então depende muito da terapia que a Andréa desenvolve. Então muitas vezes chegam crianças aqui e falam assim, puxa, ele não sabe ler. Ele reconhece todas as letras, mas ele não consegue juntar. E aí eu vou trabalhar com a cobra. Porque o que está faltando para essa criança? Sequência. Então eu trabalho, a cabeça é o início, o corpo é o meio e o rabo é o fim. A gente monta as letras, as sílabas em cima da cobra. Vamos fazer o caminho da cobra, então aí a criança aprende. A gente chama de reptoterapia, mas nem sempre a gente só leva répteis, porque a gente tem que pensar que os répteis fazem parte de um ecossistema e fazem parte de uma cadeia alimentar. Então às vezes eu levo um anfíbio, eu levo uma rã, para mostrar que os répteis saíram da água. Então nem sempre a gente usa só répteis. Eu posso às vezes levar também as baratas gigantes de Madagascar para falar de inseto. Por quê? Os insetos entram, por exemplo, na base da cadeia alimentar de um teiu, de um lagarto. Então nem sempre a gente leva só os répteis. Vale lembrar que nenhum paciente chega lá e a gente bota o bicho na criança. A gente prepara. A gente mostra o que são os animais, eu dou uma aula sobre cada animal, sobre a importância ecológica, por que ele vive na natureza, qual a importância dele, o que acontece com o desmatamento, com o tráfico, com a extinção. Depois que a criança está ambientalizada com o assunto, que a gente coloca em contato. Que cobra que é essa? Jiboia, muito bem. Uma jiboia. A cobra come fruta, come folha ou a cobra come carne? Come carne. Isso, então a cobra é um animal carnívoro. Então ele vai te apresentar o animal, ele vai falar onde ele vive, o que esse animal come, ele mostra que o animal está com ele desde pequenininho, ele dá carinho. Ao mesmo tempo que eu estou dando essa aula inicial de educação ambiental sobre os animais, eu já estou sentindo a criança. Será que esse vai apertar? Ele está entendendo? Não entendeu? Eu estou falando, ele está entendendo o que eu estou falando? Então eu sinto nessa conversa inicial. Aí sim eu coloco em contato com o bicho. Onde ela vive? No chão da floresta ou no alto da árvore? Aonde? No chão da floresta e no alto das árvores. Das árvores. Isso. Então se ela vive nas árvores, eu vou colocar ela na cabeça. O autismo dele é o seguinte, na verdade, ele foi originado de crises convulsivas. Tá? Ele teve mais de 15 crises e aí ele perdeu a fala, começou a apresentar movimentos repetitivos, se isolar do mundo. Você falava com ele, parecia que ele estava surdo. Aí a gente começou a procurar médicos, realizar exames. Com 1 ano e 3 meses veio a primeira crise convulsiva dele. Eu andando na rua, começou a ficar estranho, se entortar. Eu nem sabia que era isso. Aí ele foi socorrido imediatamente, passou uma noite no hospital e teve alta no dia seguinte. Aí a gente já começou a correr atrás, tipo saber o que tem. Foram feitos diversos exames, deram normais, só a ressonância magnética que diagnosticou que ele tem displasia cortical focal paramediana. Que isso daí o que ocasiona? As crises convulsivas. E como era a relação dele com animais antes dele começar a terapia? É assim, que na minha casa não tem animais. Ele não tinha
tinha convivência? Não, só tem assim, na minha mãe tem cachorro e tem papagaio. O papagaio, ele tem medo que o papagaio grita, aí ele tampa os ouvidos. Também é uma das características autísticas, né? Que é a sensibilidade, né? Para barulhos, né? Ia para um lugar que tinha igreja, na hora que tocava o sino, tinha que tirar ele de lá. Barulho de aspirador. Hoje em dia, não, ele já consegue já ficar num ambiente que tenha esses barulhos. Esse aqui quem é? Isso! O vínculo que eles criam com esse animal de confiança, de respeito, né? Então eu não vou deixar que nada te aconteça. É um momento onde eles param, diminuem a hiperatividade, melhoram a atenção e com isso a gente consegue passar informações e eles desenvolverem o cognitivo, a inteligência. Então, por isso que muitas crianças estão sendo alfabetizadas dentro da terapia com répteis. A cobra, ela tem um poder estimulante, relaxante, calmante. Então, a gente aproveita nesse momento que para trazer a tranquilidade para essa criança, para diminuir a hiperatividade dela e aumentar a atenção. Se você chegar e falar com ele vai falar com você. Ele vai procurar, vai te buscar uma amizade. Coisa que o autista dificilmente faz. Mostra onde está o rabo do jacaré. Mostra pra mim agora onde que está o pé do jacaré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele já sabe pedir o que é uma determinada coisa que ele quer. Ele já tem o eu quero. Ele sabe o nome dos terapeutas. Ele sabe o que é a cobra. Ele queria levar outro dia, queria levar uma cobra para casa. Tem muita mãe que tem muito medo, não só mãe como pai. Muitos pais que têm muito medo de bicho, principalmente quando a gente fala de cobra, né? Quando ele chega aqui no portão da terapia com répteis e que você vê que o pai está duvidando do seu trabalho, é o mais gostoso. Porque você sabe que a hora que ele entrar aqui, tudo vai acontecer. Não tem como não acontecer. As crianças que tinham pavor e que continuaram o tratamento, hoje enrolam a cobra no pescoço, colocam uma barata na mão e assim por diante. São animais que a gente já nasce com aquele instinto de ter o medo. Então, já o fato de eu começar a superar o medo, então isso você já trabalha com o emocional, onde eu tenho aumento da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança. Tem criança que não fala ao tocar o bicho e ao repetir o nome do animal, a importância, a criança passa a falar. Tem criança que tem que fazer exercício de fisioterapia que dói, com os bichos a dor passa. Então a gente começou a perceber que cada paciente era um tipo de evolução. E aí a gente vê também que nas crianças agitadas, o réptil ele traz a tranquilidade, ele acalma. Eu já peguei paciente que não fala, que a mãe levou lá, falou que a criança fala na escola, mas que lá nunca saiu nenhuma palavra, e ao tocar os animais a criança falou, é o sapo, é o sapo. E a mãe começou a chorar porque ninguém acreditava nela. Então teve muitos resultados diários que fica guardado na nossa mente, que são inúmeros, né? Se a gente parar aqui para contar, são vários. Você vê que existe uma troca com o bicho, né? Que eles, além de estarem fazendo um bem para os nossos pacientes, a gente acredita com a galera da veterinária de que eles estão super bem, que eles abaixam o batimento cardíaco, que eles ficam à vontade. A gente percebeu que os animais em tratamento se demonstram muito mais calmos do que fora do tratamento. Então a gente percebeu que durante a terapia, mesmo ao chegar e ao ir embora, não deu nenhum índice de estresse, nem de aumento em batimento cardíaco, nem nos exames de sangue e nem no aumento de temperatura. É claro que a temperatura, ao a gente tocar no animal, como a gente tem 36, 35 graus de temperatura, e o animal não controla a temperatura, então ela está na temperatura, por exemplo, agora da mesa. Então se eu pegar muito tempo na minha mão, é claro que o animal vai esquentar. Mas a gente percebeu que mesmo o animal esquentando, ele não se agitava. Então o que mostra que esses animais não têm índice de estresse durante a terapia. A gente, quando compra um animal, a gente compra ele filhote legalizado pelo IBAMA. A gente cresce com esse animal na nossa mão. Então ele cresce acostumado com o contato. A gente não pega um animal adulto e coloca em terapia. Então tem animais que estão comigo há 10, 8, 10, 12 anos para estar preparado hoje para esse tipo de terapia. A gente tem que lembrar que a reptoterapia é recente. Ela tem 3 anos, a empresa tem 13. Então tem 10 anos que eu estou preparando os bichos para
evento como esse. A gente tem cobra e tem jacaré. Se você perguntar como é que alimenta esses bichos, todo mundo vai falar, tem que dar bicho vivo, senão não come. As nossas cobras, desde o dia que elas chegam aqui, filhotes, a gente nunca alimenta com bicho vivo. Então ela não precisa nem dar o bote nem estrangular, nem dar o bote nem estrangular. Uma cobra que passa a vida inteira dando bote estrangulando, ela aprende a ter força na musculatura e aprende a dar o bote. Então a gente vai inibindo esses comportamentos. Olha, nunca aconteceu acidente, nunca aconteceu de ter uma mordida, de uma cobra dar um bote, isso nunca aconteceu, tá? Mas já aconteceu da criança ficar ansiosa, de muitas vezes ela ir pegar o animal, ela apertar um pouquinho, só que é incrível, parece que eles sabem, os animais, e eu acredito que eles sabem o que eles estão fazendo ali naquele momento. Então a gente consegue acreditar de que os animais durante as terças-feiras, eles sabem o que eles estão indo fazer. E é impressionante, porque o carinho que as crianças têm pelos animais, a gente acredita que é recíproco, porque eles ficam super à vontade, vocês puderam acompanhar algumas das terapias e viram que os bichos ficam super tranquilos, não esboçam nenhuma reação agressiva ou coisa do tipo. Então é uma troca, a gente acredita que todo mundo ganha, a gente, os bichos e os pacientes. Maravilhoso. Demais, né? Demais. E bicho é bicho, né? Não tem como não gostar, né? Não tem. Não tem como, olha que coisinha fofa. A Fraternidade de Mãe Clara, ela começou a existir para cuidar de pessoas com diagnóstico de paralisia cerebral. E hoje nós abrigamos 45. Além dos que residem aqui, que moram, a Fraternidade de Mãe Clara também atende de forma gratuita 14 que vêm e vão para casa. O que é muito legal é que a FIC ela não tem nem o vínculo religioso e ela também não tem o vínculo governamental. Nós não temos um órgão religioso específico que mantém, não. Todo mundo ajuda. O Cão Terapia, né? Esse projeto surgiu nessa casa. Foi a ideia de uma voluntária, porque ela tinha uma amiga que fazia parte do projeto e ela trouxe a ideia para nós. A gente faz a intervenção assistida por animais, né? Que é uma forma informal, é mais lúdica, não tem um planejamento, uma metodologia, né? É para melhorar a qualidade de vida. Eu acredito que é de 5 a 6 anos, já que o Cão Terapia está presente na FIC. Os acolhidos, eles são selecionados de acordo com o perfil e toda essa avaliação é feita pela equipe de reabilitação. Nós tivemos que adaptar lugares, que não tinha uma sala própria, mas tudo deu certo. Foi uma implantação de um ano e pouquinho, mas você vê o resultado hoje, né? Valeu muito a pena. Aproximadamente 45 cães que a gente tem hoje e visita várias instituições, sempre com pessoas em alguma situação de vulnerabilidade, idosos, crianças ou com alguma deficiência. Chega no meio da visita, a gente troca os cães, mais pelos cães até, né, porque eles acabam se cansando, então troca de sala e aí ele chega numa outra sala e aí ela tá com outro cachorro. A gente quer que todos que possam passe pelo projeto. Então tem um período para cada turminha. Daqui a algum tempo a gente vai trocar eles para que todos possam, depois voltam de novo, para que todos possam participar. Não tem um acompanhamento ali com fundo científico ou acompanhando com um profissional da saúde num tratamento específico. Vai de acordo com que aquele assistido a gente percebe que ele gosta ou pela informação que a gente tem. Então, por exemplo, exatamente a Tati. Ó, ela precisa fazer esse movimento. Então, vamos colocar o cachorro para esse lado. Né? Vamos tentar fazer algumas coisas que a gente sabe. Esse processo de tirar os nossos acolhidos por no chão, para eles isso é... Porque eles ou estão na cadeira ou eles estão na cama. Essa coisa de ir para o chão é gostoso para eles. Você fala assim pro Breno, quer ir pro chão? Ele sorri. Ele quer sentar no chão como uma pessoa normal. E o contato, ele tá olhando para o cão no mesmo nível, isso para eles é fundamental. Então esses 40 minutos, 50 minutos às vezes, do brincar, dessa terapia, você percebe que eles ficam mais felizes.
Desde pequena eu ouço minha mãe falando de trabalho voluntário que ela fazia, assim, né? Eu sempre procurei me informar de trabalhos voluntários, assim, e quando eu vi o projeto eu falei, eu vou juntar as duas coisas, né? Eu vou poder levar o meu melhor companheiro comigo e vou poder fazer uma coisa legal que eu queria, né? Na época o Joca ainda era novo, acho que tinha um ano e meio, não tinha nem... E acho que a idade mínima eram 2 anos. E aí eu fiquei até meio chateada, falei, pô, o Joca ainda não tem 2 anos, mas ficou um projeto mais pra frente, né? Aí passou uns anos, mas acho que aí passaram uns 3 anos e aí eu falei, não, dessa vez eu tô com tempo, vou lá fazer o teste e tal. A gente passou pela avaliação, ele passou também. Tanto os cães quanto as pessoas passam por uma avaliação, né? Então elas acompanham as visitas, né? Para saber mesmo o que elas, né, se é isso que elas querem. Ela constituía uma entrevista com a gente, né, pessoa, e depois um adestrador analisava o comportamento do cão. Pode ser um cachorro medroso, né, ele pode ter traço de agressividade, e isso é feito, né, quando eles entram, mas isso também é acompanhado, né? Então, se um cachorro em algum momento pode passar algum tempo, ele começa a apresentar algum sinal diferente, ele pode ser afastado, isso já aconteceu também. Ele está comigo, ele vai fazer 9 anos esse ano, então eu tenho ele desde filhote, ele é adotado, foi abandonado, como a maioria assim, mas eu adotei ele de filhotinho. Minha relação com ele assim, acho que foi o melhor cachorro que eu tive até hoje, foi mais companheiro, ele é super brincalhão. Ele tem seus momentos de tranquilidade, assim, e ele é bem companheiro. A gente viaja bastante, faz trilha, a gente vai pra praça, ele é super sociável, brinca com outros cães. Para eles é um grande passeio, divertido, né? Então eles vêm trabalhar e para eles estão passeando. Por isso que, né, numa seleção, você tem que perceber que o cachorro ele gosta disso, né? Que ele gosta de interagir com as pessoas, que ele não tem medo. Ele era até na hora ele estava um pouco medroso, porque como tinha muito cão, ele tem um lado meio, quando fica muita gente assim, né, ele é meio mais reservadinho assim, então ele até quase bombou assim, mas a adestradora deu um voto de confiança e graças a Deus a gente conseguiu. Eles ficam cansados, porque não deixa de ser uma atividade para eles, mas cachorro cansado é cachorro feliz. E aqui ainda a gente tem um espaço, um gramadão, então no final da visita a gente solta, eles correm, né, brincam, e aí é aquela recompensa final, né? Então depois de um tempo de trabalho, que tem um tempo certo também, então a gente tem um tempo limite de visita, que é o que os cães aguentam. Se a gente percebe também que um cão já deu a hora dele antes do horário da visita, ele também pode interromper, né? Por isso que eu falei, a gente está sempre preocupado com o bem-estar de todo mundo. Tem algum caso assim que te marcou muito, assim, de um paciente que você ficou muito emocionada? Tem uma, acho que é a Priscila, eu acho que é a Priscila. Ela é uma japinha e nas primeiras vezes que a gente ficou com ela não dava muita atenção e tal, ficava muito mais na dela. E aí eu descobri que ela gostava, ela tinha um lance com som. Sem querer eu comecei a bater no peito do Joca, assim, fez um barulho de bumbo, assim, uma coisa meio oca. E aí eu vi que ela percebeu, e aí ela começou a gargalhar muito naquele dia. Então desde sempre ai, Joca, sempre quando eu fico com ela e o Joca, eu procuro fazer alguma coisa com som, né, tanto com o Joca quanto ou no corpo dela mesmo, usando o corpo dela para fazer um barulho. Aí ela gargalha, ela ri, ela olha aí ela consegue olhar para mim. E eu vejo que a gente está tendo uma interação bem legal, assim. Uma história muito legal, que foi até observada por um diretor nosso, nós tínhamos uma acolhida que fazia parte a Érica. E a Érica, ela olhava assim para o cachorro e fazia aquela carinha de não tô nem aí, sabe? E a gente insistiu, tanto que teve uma avaliação que a gente pensou em tirar, que ela não estava aproveitando. Um dia, ela passeando aqui na praça, ela estava passeando, o cachorro passou, ela fez assim. No que ela fez isso, a gente percebeu o quanto ela já tinha. Essa coisa dela olhar meio assim para os cachorros é dela, né?
o quanto ela já tinha assimilado o que era um cachorro, o que era. Porque ela não fazia isso, a gente passeava com ela, ela não prestava atenção. No que ela olhou, a gente percebeu o quanto ela estava entendendo. Então, aqui na FIC é bastante complicado, porque o retorno que a gente tem do assistido, ele vem com o tempo até. Quando a gente vai numa instituição de um idoso ou criança, que as pessoas abrem aquele sorriso, abraçam, isso a gente tem aqui, mas de uma forma mais sutil. Algumas coisas são nítidas, então a gente vê alguns que a gente já conhece aquele sorriso. Na visita de hoje mesmo, né, teve um voluntário que veio falar que o Igor subiu chorando. Então isso aconteceu já algumas vezes com outros também, né, de eles perceberem que a gente vai embora e chorar. Então assim, cada um tem um problema diferente ali, né, uma coisa específica, um tratamento específico até, reage de uma forma. Então você vai vendo um sinal, às vezes, né, de mexer, de se afastar, alguma reação, né, que às vezes nem sempre ela é muito clara ou muito forte, mas você percebe que fez diferença. A partir daí nós ficamos, como nós somos leigos, né? Como nós achamos que a gente conhece, e são eles que nos ensinam o quanto eles estão conhecendo, né? São coisinhas, assim, né? De movimentos de mão, ou movimentos de uma parte do corpo, um choro, um sorriso, né? Tava triste naquele dia, ficou feliz, né? São algumas coisinhas que a gente percebe às vezes na visita, ou às vezes que a Rose fala pra gente, né? Até por esperar a visita, então é uma atividade, né? É uma atividade que vai proporcionar alguma qualidade ali, né? Que vai mudar a rotina, né, deles. Ai, que abraço gostoso! Que delícia, muito obrigada! Muito obrigada! Ela teve paralisia cerebral e daí quando ela tinha 7 meses, ela tinha assim o pescoço assim caído, né? Já era para estar bem desenvolvida, mas não estava. E eu pedi pedi um exame para saber, né, o que ela tinha. Aí o médico falou assim que ela precisava de sol. Aí fez um exame e detectou que ela tinha um atraso. Você fala assim, é um atraso. Pode ser que ela ande, pode ser que não. E aí eu fui na CD, em 2 meses eu consegui entrar lá. E aí ela começou a fazer as terapias, passar nos médicos, passar no neuro. Ela entrou na terapia, entrou em vários setores lá da CD, ela passa até hoje, faz cirurgias, passa nos médicos e ela estuda pela CD. E aí ela ficou lá 5, 6, 7, 8 anos ela fez a cirurgia e saiu de lá. Ela fez cirurgia do que naquela época? Ela fez cirurgia dos 2 lados do quadril, fez alongamento de tendão, virilha e joelho, assim. Aí eu passei ela pra cá, que é aqui na fazendinha. Quem me indicou foi a doutora Márcia, que é fazer acupuntura. Ela faz ainda, né? Mas aí ela me indicou, falou assim, meu filho faz, aí ela foi e me indicou. Aqui é a ecoterapia. Conversei com a Júlia, em seguida ela já fez. A Samantha, ela veio para nós encaminhada, acho que da ACD, ela faz a ACD, e ela frequenta uma escola regular. Então, assim, ela era muito tímida, acho que por conta da deficiência dela na escola. Tem aquelas coisas que todo mundo sabe que ela era meio excluída e tudo. Até onde ela vive, o pai não convive muito com ela. E aí ela veio para a ecoterapia clássica, na reabilitação. No começo ela sentia muitas dores, ela não tinha uma abdução de pernas, então ela não conseguia ter uma abertura total para montar no cavalo. A gente foi feito todo um trabalho para ela ir relaxando aos poucos. Assim, no início era cansativo e além disso doía os pinos da cirurgia, que tinha um pino de um lado, outro do outro e tinha feito tipo reconstrução de ossos, essas coisas. Aí eu acho que doía um pouquinho, mas agora
ela gosta. Fisicamente falando, ela melhorou muito a postura. Ela tinha uma escoliose de 1 grau X, agora diminuiu bastante. Os membros inferiores, que ela tem mais dificuldades, também melhoraram muito, né? Tanto a questão da hipertonia, que ela é muito rígida, melhorou muito, e a questão social. Assim, eu não pensei que fosse tão bom assim, porque, nossa, a ecoterapia ajudou ela mentalmente a lidar com as pessoas, né? Porque ela era muito ansiosa, a passar até mal, de tanta ansiedade. Então, antes o que ela falava muito pouco, a escola hoje até fala, nossa, ela é outra criança, ela é outra Samantha, ela fala de muitas coisas. Quando ela tem uma dificuldade agora, ela apresenta a dificuldade que ela tem em sala de aula, porque ela está numa série que ela regularmente deveria estar, mas o acompanhamento dela é um pouco mais lento. Ela se dá super bem com todo mundo, conversa com todo mundo e assim, é outra mente, ela tem mente de moça hoje, que antes ela tinha a mente dela era de bebê. Assim, ela não conseguia assim raciocinar. E com o cavalo assim ajudou a raciocinar tudo, o movimento, a coluna. Nossa, a postura é outra também. Ela no começo ela ficava com outro físio, aí depois ela passou por uma psicóloga e depois ela voltou para físio. Que a gente faz cada um trabalha uma parte com ela, só que agora no momento ela tá só com a físio. Geralmente a gente alonga ela em cima do cavalo mesmo. Às vezes a gente faz solo, dependendo do dia como ela tá, a gente vê como ela, às vezes ela vem muito com demanda de dor, às vezes quando a gente fica de férias, período de férias, às vezes ela fica mais encurtada, tal. Mas assim, a gente geralmente alonga ela em cima do cavalo, a gente sempre usa manta, porque com sela ela fica muito mais, vamos dizer assim, mais rígida, então a gente não consegue fazer muitos movimentos com ela, tal. E a gente faz exercícios com ela em cima do cavalo de abdução, de amplitude, para fazer amplitude de movimento, somente de membros superiores, que membros inferiores ela não consegue mexer muito. Então a gente trabalha mais essa parte também de motricidade fina, porque ela tem uma dificuldade com as mãos, somente uma que ela vai operar até, que ela não mexe muito. E a outra, então a gente trabalha para ela ter mais movimento na outra. Melhorou muito a coluna, melhorou a postura, tudo. E equilíbrio também, né? Porque o equilíbrio dela é, tipo, se você fizesse assim, ela já caía. E agora não, agora o equilíbrio dela tá bem melhor. E aí a gente percebendo isso tudo, a gente resolveu dar um pouquinho mais de autonomia para ela. Então agora a gente começa com ela um plano de equitação. Então ela conduz um pouquinho, com uma certa dificuldade, o cavalo, mas para ela é importante ela ver o ganho da autonomia dela, né? Porque ela fazendo esse ganho aqui, na casa dela, ela vai levar para a vida dela. Então a mãe fala que às vezes ela já, ai mãe, deixa eu escovar o dente sozinha, deixa eu tentar sozinha. Então algumas coisas ela já quer tentar sozinha que ela não fazia sozinha antes. E isso que é legal, você levar algo da terapia para casa, para a vida dela, né? Hoje ela é outra pessoa. Antes da terapia e depois, mudou bastante. E a minha relação com ela sempre, ela fala para mim que me ama todos os dias. É uma coisa assim que, eu não sei, né? Eu queria que ela fosse assim normal, né? Assim, andasse, fizesse essas coisas normal, mas isso aí, assim, faz a gente amar mais, né? Gostar mais dela, porque não é todo filho que fala isso pra mãe. É difícil, nunca vi assim um filho que falasse assim, ela não, todo dia me abraça, mãe, eu te amo. Antes de dormir, geralmente antes de dormir, me pede bênção e é diferente. A gente é super amiga, ela conversa bastante, ela tem coisas que ela fala assim que é de adulto, entendeu? E ela é criança ainda. Agora, a nossa maior demanda são paralisias cerebrais e dificuldades de aprendizagem. Então tem muitas crianças que nos procuram com essas dificuldades. Então, hiperativos, déficit de atenção, transtorno opositor desafiador. Então tem muita escola e muito médico já encaminhando esse tipo de casos pra gente. Então as sessões de ecoterapia aqui na Fazendinha são de 45 minutos. Em alguns centros você encontra 30 minutos de terapia. Mínimos 30 minutos de terapia, que é o que a gente tem de estudos para fazer efeito no praticante, que o nome da criança que faz a ecoterapia é praticante.
Então, para ter o mínimo de efeito, 30 minutos. Nós aqui fazemos 45 minutos, porque são crianças que conseguem ter um acompanhamento maior, que aguentam ficar os 45 minutos sem a fadiga muscular ou fadiga mental. Então, a gente estende para 45 minutos, que é o legal de ter uma sessão de ecoterapia. Não que necessariamente vão ficar 45 minutos na montaria. São 30 minutos obrigatórios de montaria e os outros 15 minutos de atividades complementares. Todos eles fazem uma avaliação prévia e dentro da avaliação a gente monta em equipe, é discutido o caso em equipe, um plano de sessão semestral. Apenas crianças fazem ecoterapia aqui e quantos pacientes vocês têm? Não são apenas crianças, é que o nosso público maior, a procura maior aqui são crianças. E até pela demanda que a gente tem dos cavalos. Então, os nossos cavalos são preparados para aguentar até mais ou menos de 80 a 90 quilos. Então, por conta disso, são feitas mais avaliações e as sessões com crianças. Mas nós já atendemos adultos, nós temos adolescentes e adultos em atendimento, só que com essa restrição por conta dos cavalos que a gente tem. E aí todo mundo fala, que crianças menores de 3 anos é indicado a ecoterapia, que é outra pergunta que todo mundo fala. A Andy recomenda que não, assim, até por conta da formação física mesmo, só que a gente faz uma coisa chamada estimulação precoce. Então, assim, não necessariamente ela vai fazer a montaria no cavalo. A gente pode fazer uma estimulação de solo, um trabalho de solo, de escovar, de limpeza, de material. Então, é um trabalho semelhante ao trabalho clínico, mas utilizando o cavalo. Ela normalmente é procurada por uma questão motora do praticante, mas ela tem os benefícios psicológicos. Então imagina você que nunca viu um cavalo, subir num cavalo, é um bicho grande, né, que assusta de imediato, mas quando você sobe você se sente super, né, prepotente, nossa, que importante que eu sou. Então dá um bem-estar físico e mental. Mas os estudos, assim, o que mais se fala é o movimento tridimensional do cavalo, que é um movimento de marcha semelhante ao homem. Então ele faz um movimento para frente e para trás, para um lado, para o outro e para cima e para baixo. E essa estimulação motora é que traz todo o benefício motor para a criança ou para o praticante. Aqui o cavalo é igual a gente, nós temos a nossa cintura. Se você andar com a cabeça para frente assim, o que vai acontecer? Você vai cair, não vai? E o cavalo, ele tem o centro do cavalo, que chama-se balicentro. Então se você sentar bem onde ela está aqui, você vai dar o equilíbrio para o cavalo. Se você sentar para trás, você vai tirar o equilíbrio do cavalo. Que a partir do momento que você está montando, já não é mais você, cavaleiro e nem cavalo, é um conjunto. O cavalo, o movimento do cavalo, que é um movimento tridimensional, 95% semelhante ao andar do homem. Isso faz dele uma máquina terapêutica. Então, ele estimula o motor no geral, ele estimula o social por ser um animal que você está tendo um contato, ele melhora o emocional já na própria, no próprio contato corpo a corpo, porque ele tem uma temperatura 2 graus acima da nossa, então ele traz um aconchego. Além disso, os movimentos são semelhantes ao útero materno. A hora que você abraça o cavalo, você sente as batidas do coração, então você também acalma. Primeira coisa que a gente orienta, né, quem inicia, né, a terapia ou inicia uma equitação, a gente sempre orienta, né? São 3 técnicas, 3 coisinhas básicas, né? Você tem que ter, primeiro você tem que gostar do cavalo. Você tem que ter, para você se aproximar dele, você tem que gostar. Depois tem aquelas técnicas, aquelas 3 regrinhas, né? Você tem que ter o controle, a segurança e a técnica. Aí ele vai aprender a rasquear o cavalo, vai aprender a passar a escova, ele vai aprender a ranilhar o cavalo, que tem um ferrinho de ranilha, que ele vai tirar as impurezas que tem embaixo do casco, que às vezes pode ter uma pedrinha no meio do casco, que a hora que o cavalo for andar, ele pode caudicar. Caudicar, ele é mancar. Então a gente faz a escovação, a higienização, a alimentação, para depois colocar o praticante em cima do cavalo na montaria. A gente tem no cavalo 3 abordagens maravilhosas para trabalhar com o autista. Uma é, eu coloco ele num cavalo com uma andadura e altero essa andadura. Se eu colocar você agora andando ao passo e aumentar a velocidade, você vai ter uma tomada de consciência. Você vai falar, Helena vai correr com o cavalo, né? Assim é o autista. Ele vai perceber claramente que mudou alguma coisa, nem que seja a velocidade. Então eu tenho a velocidade. Eu tenho a posição e espaço. Eu posso colocar a terapeuta aqui do lado direito
e daqui a 10 minutos ela vai para o lado esquerdo. Onde está a professora que estava aqui? Mas o cavalo continua me dando uma questão de ritmo. E a terceira é a propriocepção. Eu posso colocá-lo hoje numa manta e dobrar um pedaço da manta, ou numa manta e uma sela. E ele vai falar, alguma coisa mudou. O importante lembrar é que o bem-estar do cavalo, como você viu a veterinária passando ali atrás, o bem-estar, o manejo, sair para as férias. Então os cavalos daqui saem para o pasto, a gente tem um rodízio entre os cavalos bem significativo para que eles não estressem. E assim, em alguns casos significativos em pouco tempo, então assim, questões de meses, que você fala, em clínica, em consultório, talvez esse caso não tivesse uma evolução tão rápida e tão grande. De tanto que a gente tem até um menininho que tem câncer aqui, que eu falo, caramba, tipo, lá no hospital é de um jeito, aqui é de outro, assim, tipo, ele saiu do hospital, pode vir pra cá, isso é muito legal. E bem diferente também, né, que lá é uma coisa mais, vamos dizer assim, não triste, mas assim, mais fechada, né? É que você pode explorar muito mais coisas, dá uma qualidade de vida para eles melhor, né? Eu sempre gostei muito de animais, também de cavalo, desde pequena, sempre montei, meu pai sempre me levou. Então, assim, eu não consigo mais, se eu não venho aqui eu sinto muita falta, então acho que ela faz muito parte de mim. Acho que já fazia, só que agora faz mais ainda, né? É um serviço que eu gosto bastante, tipo, eu venho pra cá muito feliz. O pessoal fala que as segundas-feiras são os piores dias, acho que a segunda-feira pra mim é o melhor dia. Então, a gente até brinca entre nós, assim, que também é uma terapia pro terapeuta, né? Porque é um ambiente totalmente diferenciado, é uma coisa totalmente diferente do ambiente clínico fechado. Então, para trabalhar com a ecoterapia é algo que você tem que gostar, tanto do praticante, das patologias, da área da saúde, que é uma área da deficiência que é um pouco pesada, e tem que gostar do cavalo. Então, assim, é meio que apaixonante, né? Eu sou suspeita de falar, eu amo o que eu faço. Tanto que quando eu dou aulas e palestras, eu falo que não é o meu trabalho, é o meu lazer. O que você mais gosta de fazer aqui? Conversar. Conversar? Você conversa muito com as meninas? Conversa. Ah, é? Com quem você mais conversa? Com você? É? E na escola, você também gosta de ir? Gosta? O que você faz lá? O cavalo vai ser ótimo para ele. E, nossa, eu acertei em cheio o cavalo da ecoterapia. Eu acho que toda criança especial deveria ter mais esses contatos assim. A minha relação com as pessoas mudou bastante. Hoje eu sempre fui uma pessoa muito paciente, mas hoje eu aprendi assim a não tentar, né, pelo menos me policiar para não cobrar, para não julgar a pessoa, né? Ela é muito batalhadora, ela tem muita vontade. É isso. Foi demais. É, amor. Gostou, bebê? É amor, é vida. Imagine você ter um filho e os irmãos conhecer depois de 3 meses e meio. Assim, foi difícil, mas eu nunca desisti. Eu falo assim, mamãe não pode desistir, né? E da Denise eu nunca desisti. Eles são coterapeutas e, na realidade, o que nós somos? Mediadores, só.